Graça e paz, povo de Deus, um dia excelente, uma tarde abençoada, em nome de Jesus Cristo. Queridos, estamos aqui no temor do Senhor para vos lembrar da palavra de Deus, da sua promessa e do anúncio do seu juízo. Meus amados, nós estamos vendo a história se repetir. E quero dizer aqui, como também o diz a Sagrada Escritura: feliz aquele que crê no Senhor. Bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança no Senhor. Como diz o Espírito Santo pelo profeta Jeremias, que esse homem será como aquela árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que não teme o ano da sequidão, cuja folhagem não murcha, mas continua dando o seu fruto no tempo próprio. Meus amados, nós somos de Deus, cremos em Jesus Cristo. Aguardemos o Senhor. De que maneira? Buscando a santificação. Nós conhecemos a palavra de Deus que diz: olha, aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é puro, purifique-se mais. Nós conhecemos passagens como em Hebreus: santificai, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Ou como 1 João 3, que Deus nos concedeu a graça de sermos chamados filhos de Deus e somos mesmo, como o Senhor anuncia. Só que tem um porém: aquele que é de Deus purifica-se a si mesmo, como também Deus é puro. Meus amados, temamos e tremamos diante do Senhor. Amemos ao Senhor. Venhamos guardar os seus mandamentos. Olha, o mundo antigo ouviu a palavra. O pecado se avolumou e o profeta começa a anunciar: Deus vai destruir o mundo através de um dilúvio, mas ninguém acreditou. E Noé pregava a palavra de Deus, mas ninguém acreditava. Passou-se o período da fabricação da arca, que durou 120 anos, e ele pregando a palavra e ninguém dando crédito. Veio o dilúvio, destruiu todas as coisas. É importante lembrar que havia um povo de Deus desapercebido, porque quando começa o Senhor a anunciar Noé a destruição, lembre que ele disse o seguinte: que os filhos de Deus conheceu as filhas dos homens. Os filhos de Deus ali era descendência de Adão, que ouvia a palavra e que cria no Senhor. Hoje não é diferente. Os filhos de Deus e o filho dos homens, porque em Efésios capítulo 1 também diz, aliás, capítulo 2, perdão, do versículo 11 em diante, que existe um povo que não conhece a Deus, portanto está separado de Deus, sem esperança e sem Deus no mundo, porque são pessoas naturais, como também está em 1 Coríntios, que o homem natural não pode compreender as coisas de Deus, porque pensa terrenamente. E as coisas de Deus se comparam às coisas espirituais com as coisas espirituais, de maneira que eles não podem entender, porque eles não buscam a Deus de forma correta ou em espírito e em verdade. Naqueles dias havia filhos de Deus, só que eles estavam como em Efésios 5. Em Efésios 5 também vem uma palavra falando conosco, igreja do Senhor: desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Os mortos não são cadáveres, não, são pessoas que não receberam a graça de ter a mente de Cristo, que são mundanas, que são voltadas para o pecado. Assim como naquele período de tempo, assim o é hoje. Muitos cristãos, muitos daqueles que dizem que amam a Deus, que creem em Deus, vão ficar no arrebatamento da igreja. Como assim, pastor?
Deuteronômio 28, versículo 9 diz: guarde os mandamentos, porque depois que viermos guardar os mandamentos, os estatutos e as leis de Deus, depois de fizermos isso legitimamente, Deus nos confirmará como povo seu, como povo santo. Tito 1,16, está escrito que, olha, tem aqueles que dizem que amam a Deus, que servem a Deus, mas as suas obras, aquilo que essas pessoas praticam, negam a Deus. Eu amo a Deus, mas não consegue praticar a obra de Deus. Eu amo a Deus, não consegue se envolver com o trabalho de Deus. Eu amo a Deus, mas não anuncia o reino de Deus. Estão dormindo entre os mortos. O dilúvio veio e os pegou de surpresa. O Senhor enviara anjos a Sodoma e Gomorra, que falou com Ló. E Ló falou com seus genros, futuros genros. E eles, olhando para Ló, diziam: ele está como um louco. Ele não está em si. Quem já viu, vai chover fogo, nunca vai chover fogo aqui. Então, Sodoma e Gomorra foi destruído pelo fogo de Deus. Jeremias pregava diante do templo de Deus, para o povo de Deus, dizendo: olha, vai vir um cativeiro, vai vir uma destruição, vai vir um povo terrível aí, que vai destruir a cidade, queimar o templo. Mas eles não ouviram, porque eles estavam cegos, eles estavam acreditando que as suas obras eram aprovadas por Deus, quando na verdade as suas obras estavam sendo reprovadas por Deus. Nós estamos vendo aí uma iniquidade sem igual. O governo criando leis e leis que são abominação aos olhos de Deus. O governo tentando destruir de todas as maneiras as famílias, tirando liberdade das pessoas, roubando, fraudando, matando, e muitas pessoas coniventes com esse governo. Antes, alguns anos atrás, aquela pessoa que mexia com outras entidades dentro de algumas seitas que hoje são chamadas de religiões, essas pessoas faziam tudo no oculto, elas tinham receio de ser conhecidas pela sociedade, como os feiticeiros, como os macumbeiros e outros tantos. Então eles faziam escondido, as pessoas que queriam os seus trabalhos tinham que procurá-los bem, porque estavam ocultos. Hoje não, a sociedade aceita as obras de feitiçaria, de macumbaria. Hoje são colocados em postes aí, placas, né? Amarra casamento, desamarra casamento. Obras das trevas e uma sociedade aceitando. Assim como foi nos dias de Noé, Jesus fala, o dilúvio os pegou de surpresa. Assim como foi em Sodoma e Gomorra, assim também como foi nos dias do cativeiro de Jerusalém, assim também vai ser a vinda de Cristo. A igreja fiel, verdadeira, vai ser arrebatada. Os infiéis, os idólatras, os feiticeiros, os macumbeiros, os espíritas e tantos outros vão conhecer o governo do anticristo. Vão ser pisados pelo anticristo, que vai governar por 7 anos esse mundo, pela permissão de Deus. Deus vai dar exatamente o que o mundo quer, o governo do anticristo. Então aqueles que hoje falam mal do evangelho, se levantam contra o evangelho nas redes sociais, pregando a igreja do anticristo, pregando a pessoa do anticristo, esses vão conhecer o governo do anticristo. E esses vão chorar e gemer. E no final do milênio, esses vão ser lançados no lago de fogo, porque não tiveram amor à verdade. Há um só Deus e um só Senhor. O diabo, o inferno, está debaixo da autoridade de Deus. Jesus tomou a chave da morte do inferno.
Tanto é que no Evangelho nós encontramos demônios se curvando aos pés do Senhor Jesus Cristo e dizendo, Senhor, chamando-o de Senhor, porque verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor. Como está no Evangelho, dos vivos e dos mortos. Ainda que os mortos em Cristo vão ressuscitar. Os vivos vão ser transladados, os fiéis. E os infiéis vão conhecer a ira de Deus. Mas Deus é amor, sim, mas Deus tem anunciado. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Do céu vai vir uma ira de Deus. Tessalonicenses, a ira de Deus vai vir sobre todo mundo. Apocalipse 3:10, uma tribulação sobre todo mundo. O povo tem sido avisado. A igreja tem sido chamada para um despertamento, para viver em espírito, para manifestar as obras de Deus. Que Deus nos ajude, igreja. E que Deus convença você que ainda não conhece a palavra e nem a Deus, a se chegar a Deus. Eu conheço a Deus. Não. Conhece, sabe que existe um Deus. Mas se nós todos fizermos caso de servir a Deus na beleza da sua santidade, por meio do seu conhecimento, dos ensinamentos da sua palavra, na comunhão do Espírito Santo, este mundo vai conhecer uma glória que jamais sonhou. Então, a igreja convoca aqui para um despertamento em nome de Jesus Cristo. E você que ainda não entregou sua vida para Jesus, eu convido você a entregar sua vida para Jesus, porque não há outro. Não há outro. Atos 4:12. Não há outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Fique esta palavra aqui, em nome de Jesus, que Deus nos ajude, que Deus te ajude, que Deus nos desperte em nome de Jesus Cristo. Que a paz seja com todos e saiba que Jesus está voltando. O arrebatamento vai acontecer. Muitos vão ficar, fiéis vão subir, para que se cumpra a palavra de Deus. Corra para Jesus, amém? Que a paz seja com todos, amém, amém, graças a Deus.